Hoje está difícil, né, gente? Professor, Oi? esse conteúdo é do segundo bimestre ou do primeiro? Segundo bimestre, pode ficar sossegado. É do segundo, né? E vai ter revisão para a prova do primeiro? Porque ainda não, o Fabiano falou que ainda não tem nada definido, né? Ah, tá, não, é que a gente provavelmente vai ver hoje isso, com relação às provas, hoje à tarde, a faculdade inteira vai se reunir, todos os professores da faculdade vão se reunir para ver essa questão da prova e questão de revisão. E, na verdade, né, aqueles trabalhos que a gente passou para vocês, na verdade, já funcionam como uma revisão. Uhum. Tá? Entendi. Então, assim, a gente vai ver isso com vocês, vou conversar com a professora Déda e defino isso com vocês. Eu passo para as monitoras e a gente vai definir isso, ok? Certo, então. Obrigado, professor. Nada. Deixa eu só... Cara, não girou o arquivo da segunda parte. Brincadeira. PowerPoint. Não, isso que a gente não chegou nem em classe 1, 2, 3 de Engels ainda. Vocês vão ficar malucos. Então, podemos dar continuidade, né, pessoas? Estão 26, vamos embora. Quem mandou mensagem aqui? Não, a gente está utilizando a questão o Teams, na verdade, sabe? A gente está entrando pelo Teams e fazendo esse trabalho aí. Não sei se tem que logar direto no Zoom também, é que a gente eu entro no Zoom pelo Teams. Então... Como o plano falando, ficaria, não cairia tanto como está caindo, né? Teria essa continuidade da aula sem ter... Teu áudio está muito baixo, não estou te ouvindo. Quem está falando? Ana Júlia, se você estiver falando, está muito baixo. Eu vou deixar todo mundo mudo, que coisa vocês abrem o áudio aí, tá ok? Professor. Oi. Mas por que vocês não usam o Teams, então, para fazer a videoconferência? Já que o Zoom tá dando todo esse problema e daí... Podemos tentar. O problema é que o Teams, você já usaram o Teams ou não? Eu nunca usei. Meu pai usa para o trabalho dele, que está sendo home office agora, e a empresa toda usa e eles estão gostando bastante. É. Quem tá saindo do Zoom tá indo pro Teams, né? Porque deu problema de segurança, etc. Ah, mas isso com relação à segurança é com relação ao conteúdo, né? Lá da Agência Nacional de Saúde, lá. Então, para nós não tem problema. O problema são as quedas mesmo, né? Uhum. Mas vamos tentar. Na próxima aula eu posso tentar pelo Teams. Eu vou fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar com a monitora de vocês, monte um grupo, quem tem a monitora, monte um grupo e a gente vai fazer um teste. Podemos fazer assim? Pode ser. Então a gente vai criar um grupo teste para a gente trabalhar com o Teams e a gente não utiliza o Zoom daí. Vamos fazer isso. Como eu fiz, é engraçado que esse teste que eu fiz com o Zoom, eu fiz com o pessoal do terceiro ano. E funcionou muito bem. Até semana passada estava sem problema, agora está caindo muito. É, mas todos estão assim, todos Todos. professores.
Perfeito. Vamos tentar fazer pelo Teams, então. Só que para fazer pelo Teams, é bom a gente trabalhar um teste antes e aí a gente vai fazer isso. Então, quem tiver disponível, acho que hoje à tarde vai ser difícil. Eu tenho aula à noite, tenho trabalho à tarde. Segunda-feira seria interessante. Se alguém tiver disponível para segunda-feira da sala de vocês, a gente faz segunda-feira de tarde. O que vocês acham? Ou segunda pela manhã? Por mim, pode ser. Então, peço para a monitora ou as monitoras, separem das duas turmas juntas. 4 ou 5 alunos de cada turma e a gente monta um grupo para poder fazer esse teste. Ok? No WhatsApp. Tá. Então tá. Então, deixa eu só voltar. Com relação à inclinação, né? Você pode ver que o longo eixo dos laterais aqui, né? Ele está distalizado. Os dois centrais, como o nome diz, estão mais centralizados. E os superiores estão mais vestibularizados. Ok? Professor, abre a tela dos slides para a gente. Não está aparecendo para vocês? Não. Ué. Vou de novo. E agora? Agora deu. Valeu. Tá. Então, aqui agora que a gente está falando sobre o quê? Sobre plano oclusal. E um do nome desses planos oclusais que existe chama-se curva de Spee. Você pode observar que da região dos incisivos inferiores, passando por todas as cúspides até segundo molar inferior aqui, segundo molar inferior, existe uma inclinação. Essa inclinação dá-se o nome de curva de Spee. Essa curva de Spee ela é muito importante na hora de confeccionar a nossa prótese total, tá? Essa prótese total, ela acaba sendo muito importante com relação ao posicionamento dessa confecção em virtude dessa linha aqui, tá? Então, na parte inferior, ela é côncava e na parte superior, ela é convexa. Então, os superiores fazem a convexidade e o inferior, essa linha é côncava, ok? Essa linha dá-se o nome de curva de Spee. Professor, Manda. só falta terminar ali, o professor não terminou de explicar qual que é a função dos superiores estarem vestibularizados Sim, tá. Dos inferiores. Isso. Posicionamento é a proteção da musculatura. Se as cúspides as cúspides vestibulares dos dentes superiores estão para fora dos inferiores, a única função é o quê? É proteger a musculatura. Se os superiores estão para fora, na hora de ocluir, você protege essa musculatura. Aí você vê o problema quando eu tenho paciente de mordida cruzada, tá? Quando o paciente tem os dentes inferiores para fora dos superiores, tá? Isso pode gerar o quê? Na hora que você faz esse movimento de mastigação, a bochecha entra nessa área e você morde a bochecha. E aí você tem a linha alba, né? Que é a linha de mordiscamento, que é uma das indicações para fazer bichectomia, ok? Então, se o paciente acaba mordendo demais a bochecha, pode ser por nenhum motivo, porque está gordinho, porque está gordinho mesmo, ou porque tem mordida cruzada, às vezes tem que lançar a mão de remover a glândula de Bichat dentro da bochecha, para que o paciente não morda, não tenha mordiscamento. Então, mordida cruzada é um dos grandes problemas para equilíbrio oclusal, tá? Vocês vão observar mais para frente, qualquer trabalho que vocês forem fazer, desde fixa, total, porque total pode ter o rebordo cruzado na hora de fazer a prótese, dificulta todo esse contexto, vocês vão ver que mordida cruzada é um empecilho para a odontologia como um todo, tá? Entendeu por quê, Simone? Completando meu raciocínio, claro, né? Enfim. Entendido? Então vamos lá. Entendi, professor. Obrigado. Então, como eu falei da curva de Spee, né, que é um dos planos oclusais que a gente vai observar, que ele é inclinado de região anterior para posterior,
Na parte inferior ele é côncavo, na parte superior ele é convexo. Tá? Essa curva é o posicionamento dentário. Se a gente olhar esse desenho, se olhar daqui da frente para trás, nós temos a curva de Spee. Mas agora, se eu olho toda a arcada, né, de lado direito a lado esquerdo, eu vou ter um outro plano. Se eu observar que os inferiores estão inclinados para lingual, aqui, ó, estão deitadinhos para lingual. Você olha o plano oclusal deles passando e olha passando no plano oclusal do outro lado. Então, essa linha, que é côncava na região inferior, nós temos um outro plano, uma outra curva, chamada de curva de Wilson. Tá? Também o que vai determinar, né, a montagem dos nossos dentes na prótese total. Ok? Como é que ela é? Chamada curva de Wilson, inferior é côncavo e superior é convexo. Não entendi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos seguir. Olha aqui, ó. Quando você olha o alinhamento na boca, você vai olhar aqui, ó, da região anterior para posterior, você tem essa inclinação aqui, ó. Essa é a curva de Spee. Quando eu vou para o outro lado, eu pego a inclinação das cúspides do lado direito e as cúspides do lado esquerdo, nós temos uma outra curva, um outro plano oclusal, né? Que é entre arcadas. Nós chamamos de curva de Wilson. Perfeito? O que a gente tem que observar agora? Comprimento desse arco. Tá? Então, quando a gente fala, né, o comprimento do arco, a gente vai saber o tamanho desses elementos dentários. Bom, está perguntando, então curva de Spee é para M arcadas e Wilson é para arcadas inteiras. Você está avaliando a curva de Spee olhando, na verdade é uma questão de observação. Você tem que seguir uma questão de simetria. Se você olhar a curva de Spee de um lado e de outro, pode ter diferença na hora da confecção da prova, né? Então, exatamente, você vai observar a curva de Spee por M arcadas e curva de Wilson olhando a arcada inteira. Beleza? E aqui, o que vai ter? O alinhamento desses pacientes, dessa arcada na boca. Esse alinhamento tem que observar a seguinte situação. Se vocês olharem esse desenho aqui, ó, olhando minha flechinha mexendo, então se eu olhar a parte vestibular do dente inferior, ele está ocluindo essa região de cúspide, está ocluído em região de sulco. Isso é muito importante. Coloque isso para o resto da vida de vocês, para todas as matérias isso vai ser importante. Ficando a parte vestibular, da cúspide vestibular dos dentes superiores, para vestibular dos molares inferiores. Então, esse contexto aqui é que faz a proteção da mucosa, né, e favorece a chave de oclusão, como algum outro colega falou aí. Quando isso se inverte, gente, né, esse tamanho dessas arcadas, o que isso quer dizer? A arcada superior pode ser maior e pode ser, geralmente ela é maior e é mais larga do que a inferior. Isso vem me dar essa situação, com a vestibular das cúspides para fora das cúspides inferiores, sempre para a região externa. Agora, se a arcada superior for menor que a inferior, vai levar a essa condição aqui, ó, desse desenho esquemático aqui no cantinho. A questão de mordida cruzada, em que as cúspides vestibulares dos dentes inferiores estão para vestibular dos dentes superiores. Essa é a mordida cruzada, viu, Simone? Então, ela pode ser lateral, como pode ter mordida cruzada anterior ou posterior. Desse sistema aqui, desse desenho esquemático, está mostrando uma mordida cruzada posterior, ok? Então, vamos tocar o barco. Geralmente, a largura do arco inferior é menor
tá? Que é a questão de proteção de lábio, bochechas e língua, né? Então aqui, o superior protege os lábios e aqui nessa região, o inferior protege quem? A língua, né? A língua está para baixo e o fato da cúspide palatina, desculpe, a cúspide lingual está mais para dentro, ela acaba protegendo a língua, evita o mordiscamento da língua, tá? Por isso que nós temos que montar os nossos próteses dessa forma, obedecer os conceitos fisiológicos. E o perigo disso tudo é a mordida cruzada. Infelizmente, muitas vezes vocês vão ter que lançar de mão de mordida cruzada ou mordida topo a topo, né, para poder equilibrar a mordida do teu paciente, porque ele tem a maxila, às vezes a maxila muito reabsorvida, né, e acaba que na hora da montagem dos dentes você tem que lançar a mão de mordida cruzada ou topo a topo, beleza? Isso que, na verdade, tudo que a gente está passando para vocês é conceito, para depois aplicar lá na frente. Alguns conceitos agora que a gente vai falar é sobre justamente contato de elemento dentário, tá? Então, nós vamos ter relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual, oclusão de relação cêntrica, são as 3 situações que eu vou passar para vocês, tá? Quando, gente, eu quero que vocês agora respirem fundo, e eu acho que vamos ter mais só uns 10 minutinhos, um pouquinho de tempo de aula. Talvez acho que é até bom parar por aqui, não sei se vai ter tempo suficiente, mas eu vou introduzir para vocês esses conceitos aqui. Quero que vocês estudem, gente, olhem lá o PDF da aula, já se interem, para poder a gente acelerar na próxima aula, tá? E se for o caso, a gente faz uma terceira aula sem problema nenhum, tá bom? Então, o que nós temos? 3 posições de mordida, né? E quando a gente pensa em morder, em ocluir, tá? Eu falo de forma mais simples, depois de forma técnica, para vocês entenderem. No momento que eu faço a oclusão no meu elemento dentário, não depende apenas dos elementos dentários. Ele depende do sistema em conjunto, que é o quê? Que é a nossa articulação. Abre, fecha, oclui, né? Quando você faz esse movimento, você está dependendo da posição do côndilo dentro da cavidade glenoide, da fossa mandibular, tá? Então, gente, vocês têm que pensar o seguinte: quando eu for falar desses conceitos com vocês, é pensar em conjunto, no ato dos dentes fecharem e como esse movimento desse ato fechar está lá dentro da cavidade da fossa mandibular, tá? Então é um conjunto. Isso é o que eu vou tentar mostrar para vocês. No momento que você fecha, você tem um máximo de contato dos dentes e a forma mais confortável de você morder, tá? Porque, pensem bem comigo, o paciente que não tem dente nenhum, né, ele não tem uma referência de mordida. Você que tem elemento dentário, você tem aonde você morde com força. Você tem altura de dimensão de oclusão. Você para, naquele momento de mordida, você tem estabelecido para você. Para quem não tem isso, é complicado. E aí a gente tem que partir por quê? De um futuro, um ponto de referência, né, que eu vou passar para vocês, que é justamente a posição do côndilo dentro da cavidade. É essa noção que eu tenho que passar para vocês, tá? Deixa eu passar aqui o conceito. Então, são 3. Anotem: relação cêntrica, oclusão de relação cêntrica, oclusão de máxima intercuspidação habitual e oclusão de relação cêntrica, tá? Vamos lá, então. Vamos ler o contexto. É uma posição crânio-mandibular, onde o côndilo e o disco estão firmemente alojados na posição mais superior da cavidade glenoide, tá? Ou fossa mandibular.
fixado por ligamentos e músculos, praticamente imutável, tá? Fisiológica, reproduzível, ponto de partida para exame diagnóstico e tratamento restaurador e de problemas oclusais, não dependendo de contatos dentários. Olha que legal isso. Então, gente, quando a gente está trabalhando em prótese total, vocês vão ter que achar uma posição para o paciente de vocês. E adivinha quem que vai dar essa posição? É a relação cêntrica, tá? Que é a posição do meu côndilo, lá na cavidade glenoide, lá na fossa mandibular. Então, vocês vão ter que aprender a manipular esse paciente numa posição de repouso e que você vai manipular a mordida dele, levando essa mandíbula numa posição mais antero-superior da cavidade glenoide ou da fossa mandibular, tá? Esse conceito é difícil de entender no primeiro momento, mas depois se torna tranquilo, tá? Só pense nisso. Relação cêntrica, a indicação dela é para reabilitação oral extensa com problemas periodontais ou reabilitação oral extensa, prótese total, né? E perda de dimensão vertical, que eu vou explicar para vocês. Serve como guia nos procedimentos oclusais, patologias oclusais e dores orofaciais. Quem trabalha na especialização, vai trabalhar com DTM, disfunção temporomandibular, vai ter que trabalhar com essa relação cêntrica sempre, tá? Vai ter que colocar o paciente na cadeira, sempre em 90 graus, e trabalhar a mandíbula dele, né? Então, você vai pegar no queixo do paciente, vai deixar de forma relaxada e levar numa posição. Se vocês aí em casa pegarem no queixo de vocês, empurrarem ele para trás e morder, você vai perceber que ele vai sair do padrão de mordida que você tem. Ele se desloca, ele joga o queixo para trás e oclui. Essa posição é chamada de relação cêntrica, tá? Então aqui, quando eu tenho, né, você tem a questão da mandíbula aqui, do côndilo, da cabeça do côndilo. Ele está na porção mais superior anterior, ó. Ele está nessa região aqui, você tem a cavidade glenoide, ou a fossa mandibular, tá? Quando a mandíbula ou a cabeça do côndilo está na porção mais superior anterior, né, dessa cavidade, nós temos a relação cêntrica. Quando você tem a máxima intercuspidação, você pode observar aqui, ó, que o côndilo sai dessa posição mais superior e desce. Então, ele não está na posição superior anterior, ele começa a se deslocar. Então, o côndilo sai da posição que é a posição de relação cêntrica e vai para uma outra situação chamada de máxima intercuspidação. Máxima intercuspidação é muito simples para vocês. É só pedir para vocês morderem com força nesse momento. Quando você faz essa mordida com muita força, você tem a máxima intercuspidação habitual. A questão é que para algumas pessoas, quando você morde, no primeiro momento, no primeiro contato, e quando você morde com muita força, a tua chave de oclusão se desloca. Então, não necessariamente a máxima intercuspidação habitual e relação cêntrica, né? Geralmente elas não se coincidem, são em posições diferentes, né? No ato da mordida. Ela é uma posição crânio-mandibular, só que a consequência disso daí é o fechamento dos dentes, que aí eles podem estar... Deixa eu passar aqui para vocês. Nessa questão dos elementos dentários, pensem comigo lá no côndilo e pensem comigo aqui na mordida. Então, se eu estou na posição mais antero-superior lá do côndilo, meus dentes vão se encaixar na região mais posterior. Se eu tenho a máxima intercuspidação, eu fecho, tenho contato, né? E muitas vezes, na maior parte da população, a relação cêntrica não se coincide com a máxima intercuspidação, tá? Então, dá para se dizer que a máxima intercuspidação tem a ver com a posição dentária, né?
E a relação cêntrica tem a ver mais com a posição condilar dentro da fossa mandibular, tá? Acho que eu vou tocar mais um aqui e vamos parar, senão... Então, repete, por favor, essas relações aí da relação cêntrica com a máxima intercuspiração. Dá para repetir? Só repetir a última parte que o senhor falou aí da relação cêntrica com a máxima intercuspiração. Ah, sim. Então, vocês podem anotar aí. Relação cêntrica, ela está mais correlacionada com a posição do côndilo dentro da fossa mandibular. E a máxima intercuspidação habitual está correlacionada com a posição dos elementos dentários. Meu Deus. Pessoal, essa parte é bem difícil, assim, sabe? Por isso que eu gosto de... Essa aula na presencial é fundamental. Eu gasto um tempo absurdo. Mas vão tentando ler, entender, e qualquer coisa vocês vão lá no fórum, façam as perguntas e a gente vai respondendo vocês. Ok? Então, aqui, máxima intercuspidação é o maior número de contato entre os dentes e, na maioria absoluta, ela não coincide com a relação cêntrica, foi o que eu acabei de falar. Então, MIH tem a ver com posição dentária. É o momento que você consegue ocluir com a máxima intensidade e você tem essa oclusão. Em relação cêntrica, é uma relação mais condilar. Você pode ter contato dentário? Você pode, mas você pode não ter dente. Então, a nossa única referência é a posição lá do côndilo dentro da cavidade da fossa mandibular. Ok? E máxima intercuspidação habitual, o conceito dela está com relação aos contatos dentários, né? Então, máxima intercuspidação. Então, máxima mordida. Ok? E só para finalizar, nesse último conceito, relação de oclusão cêntrica, tá? Então, o que é isso? É justamente onde você tem a máxima intercuspidação, mas lá no teu côndilo ele está em RC. Então, é o momento em que máxima intercuspidação coincide com a relação cêntrica, tá? Isso é um conceito muito subjetivo da gente entender, mas às vezes você manipulando o paciente, você consegue achar essa mesma posição para os dois. Isso é bem tranquilo. Como a gente pode observar isso? Se você pegar no teu queijo, jogar a tua mandíbula para trás, e você morder e perceber que a tua mordida alterou, você tem a relação cêntrica diferente da máxima intercuspidação. Quando algumas pessoas fazer esse movimento de empurrar a mandíbula para trás e morder e coincidir com a tua mordida, independente se você empurra ou não, você vai ver que tua máxima intercuspidação habitual coincide com a relação cêntrica e o que você vai estar vendo? Relação de oclusão cêntrica. Então, é o momento que as duas se encontram. A questão da posição condilar dentro da fossa coincide com a tua mordida máxima. Então, é relação de oclusão cêntrica. Tá bom, pessoas? Eu vou parar a aula por aqui hoje, porque nós temos bastante conceito mais para frente, e se eu der mais conceito para vocês, vocês vão ficar igual a mim. Tá? Carequinha. E tanto estudar. Tá bom? Foi pesado hoje, né, gente? Só lamento que na próxima vai ser mais pesado ainda. Pode falar, Giovanni. Quê? Pode falar aí. Não, tá tranquilo. Fazer o quê? Mas estão conseguindo compreender, pelo menos de forma sutil, a questão dos conceitos, gente? Não, tranquilo, os conceitos aí é tranquilo. Beleza. Uma coisa ou outra mais duvidosa, mas no Beleza. geral é mais ou menos. Então tá, eu quero que vocês estudem, vão ao estúdio, dêem uma olhada lá na aula. Vocês podem ver esses conceitos tanto lá no Teles, quanto no Turano. Quem tiver mais coragem, procurar o Watkinson. Então, vai acabar nosso tempo de volta. Acabou.
É brincadeira um troço desse. Professor, Oi? eu não sei, eu entendi que vai ter reunião hoje à tarde com o Fabiano, não sei se você vai participar, mas você poderia passar, tipo, levar essa ideia para ele de transformar o nosso ano letivo de bimestre para semestre, porque eu acho que daí as provas não tinham necessidade de acontecer agora, sabe? João, eu entendo isso bem, mas isso é uma coisa bem mais complexa do que Eu imaginei. do que só querer mudar, sabe? Porque isso está dentro de um planejamento geral da faculdade, sabe? Pelo que eu entendi, as outras turmas estão vindo, vocês ainda acho que pegaram o último planejamento para bimestral. As outras turmas estão vindo no sistema semestral já, sabe? Mas eu posso levar isso para ele, se você quiser, eu posso conversar com ele. Mas eu acho isso muito improvável acontecer. Ah, beleza. Então, obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Só isso? Então, para vocês terem um ótimo fim de manhã, né? Vocês provavelmente vão ter outra aula agora. E qualquer dúvida, estamos ali no fórum respondendo para vocês aí até umas 10h30. Então, aí, tá bom? Tchau para vocês, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, valeu. Até mais.